Muito bem, estamos na lição de número 10. Vamos fazer esse resumo agora com o título Espírito Santo, o Capacitador. O textuário então diz: E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. O apóstolo Pedro cita Joel, ali em Atos Apóstolos, capítulo 2. Verdade prática: o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal que capacita a igreja com poder para pregar o Evangelho. Então, o derramamento do Espírito Santo começou no dia de Pentecostes e permanece de pé, viu? Leitura bíblica em classe se encontra em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 4, depois o capítulo 8, versículo 14 ao 17, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 7. Vamos agora para a nossa introdução. A promessa do derramamento do Espírito Santo cumpriu-se no dia de Pentecostes e permanece válida para todos os que creem. A atuação do Espírito Santo vai além da obra de regeneração. Ele também é o capacitador do crente para serviço no reino de Deus. Nessa lição, veremos que o Espírito Santo, ele distribui os dons espirituais, igual a palavra de Deus diz assim, ó, ele distribui os dons espirituais como ele quer. Por quê? Porque ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele é Deus, ele conhece cada um, e é ele que capacita, é ele que promove. Então, promovendo que a unidade, santidade e testemunho eficaz no mundo. Primeira parte da lição, a promessa do derramamento do Espírito Santo, uma promessa de abrangência universal. Na antiga aliança, nós vamos ver que na antiga aliança, o Espírito Santo atuava de modo pontual, ou seja, de tempo em tempo, né? Sobre pessoas específicas para tarefas determinadas. Então, profetas, reis, juízes, como foi o caso de Sansão. Então, de quando em quando o Espírito Santo ele atuava. Porém, cerca de 800 anos antes de Cristo, Joel profetizou uma nova dispensação, dizendo assim, ó, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, toda a carne. Na nova aliança, essa promessa foi registrada nos evangelhos, foi registrada em todos os evangelhos. Então, em todos os evangelhos, vamos observar. Diz assim, ó, e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias ou de amarrar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, João, o Batista, João, o primo de Jesus, já deixou isso muito claro. E na profecia, a expressão sobre toda a carne aponta para a abrangência universal do Espírito Santo, não a todos de modo indiscriminado, mas a todos que invocam o nome do Senhor. Então a Bíblia é bem clara. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, aquele que crê, aquele que invoca, ele é capacitado, ele é revestido, ele é cheio do Espírito Santo. Essa linguagem quebra paradigmas e assim a ação do Espírito ultrapassa fronteiras, alcança jovens e velhos. Lembra? O que a palavra diz assim, ó, e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os velhos, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, ou seja, não há acepção de pessoas, o Espírito Santo, ele é derramado sobre todos. No item 2, uma promessa com a ação sobrenatural, o derramamento do Espírito Santo vem acompanhado de manifestações visíveis sobrenaturais. Diz assim, ó, vossos filhos, vossas filhas profetizarão. As profecias, é, as profecias, vamos observar aqui, ó. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, o Espírito Santo distribui aos espirituais o dom de profecia, que ele profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, uma profecia dentro da igreja, ela deve operar esses parâmetros. Ela tem que edificar, exortar e consolar. Lembrando que quando alguém fala em mistério, fala em estranho, e alguém interpreta, né, tem o mesmo efeito de edificar a igreja. Fala sobre sonhos, sobre visões, revela a atuação do Deus vivo entre o seu povo. São experiências extraordinárias que servem de edificação espiritual. Sempre lembrando disso, para edificação. O que fareis, pois, irmãos, quando vocês se ajuntam, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para quê? Para edificação. Sempre para edificação da igreja. Todo crente deve cultivar uma vida de comunhão e santidade, a fim de ser um canal sensível às manifestações do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele sempre está pronto para usar a qualquer um de nós, ou a todos nós. No item 3, uma promessa para os últimos dias. A palavra profética aponta para um tempo específico. Diz assim, naqueles dias derramarei o meu Espírito, ou seja, apontando, uma profecia, né, de parâmetro escatológico.
Na terminologia da antiga aliança, tais expressões referem-se à chegada do Messias, ao início dos eventos escatológicos. Então, é, tudo aponta que para quando o Messias vem, que é um evento escatológico, o Messias vem. Então, essas promessas foram derramadas. O Espírito Santo foi derramado através do Senhor Jesus, que disse: Vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, vos enviarei outro, que a palavra no grego é homo, ou seja, alguém igual a mim, vos enviarei outro Consolador. Pedro indica o Pentecoste como cumprimento inicial desses últimos dias. Então, Pedro deixou claro, né? Pedro falou assim: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Então, Pedro, ele cita Joel, e cita que esses dias que eles estão vivendo é o cumprimento dessa profecia, nos últimos dias. Eles começam com a vinda do Messias, que, juntamente com o Pai, enviou o Espírito Santo. A descida do Espírito inaugurou a igreja e prossegue na sua atuação contínua na vida do crente. Imagina, se não fosse o Espírito Santo. Em 2030, agora vai inteirar 2000 anos, foi derramado o Espírito Santo, inaugurada a igreja. Se não fosse o Espírito Santo, a igreja não estaria mais de pé. O inimigo trabalha ferozmente contra a igreja. Você vê que tantos escândalos se levantam, tantas dificuldades se levantam, mas a igreja de Cristo permanece de fé. Sempre haverá o remanescente, sempre haverá os fiéis. Amém? Parte 2, o cumprimento. Poder para testemunhar. No item 1, o Espírito Santo veio com o poder do alto. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Seu derramamento no Pentecoste cumpre a promessa do Pai e a mediação do Filho antes da sua ascensão. Então, antes da sua ascensão, Jesus assegurou aos discípulos que eles seriam revestidos de poder. Então, ele fala: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Essa palavra poder no grego é dínamos, que é dinamite, poder. Este revestimento do grego angel significa vestir-se como uma armadura e aponta para uma capacitação sobrenatural. Então você está vestido com uma armadura e essa armadura te dá um dínamos, um poder. Essa armadura vem dos céus através do Espírito Santo. Não é apenas força para resistir ao pecado, não é apenas força para resistir ao pecado. Vai além disso. Além de você se defender, você avança contra o mal, conquista almas para o Senhor e permanece de pé. Então é para proclamar o Evangelho, autoridade para operar milagres, sabedoria para edificar a igreja. Tudo isso é capacitação do Espírito Santo, amém? No item 2, os sinais da descida do Espírito Santo. Atos registra 2 sinais sobrenaturais que marcaram o advento do Espírito Santo. O som como de um vento veemente e impetuoso e as línguas repartidas como que de fogo. Então o vento e o fogo enfatizam a grandeza da ocasião e são sinais audíveis e visíveis da chegada do Espírito Santo. O som como vento simboliza a presença criadora de Deus. As línguas como que de fogo são sinal de purificação e consagração. Esses sinais particulares não se repetiram posteriormente nos batismos no Espírito Santo subsequentes, pois se tratava de um evento solene e único. Então, naquele dia de Pentecostes ali, houve um duplo milagre. Por quê? Porque diz assim que eles foram batizados com o Espírito Santo e essas línguas repartidas como que de fogo são glossolalia, línguas estranhas glossolalia. E já quando as pessoas estavam naquela grande festividade, de todo o mundo em redor, e várias pessoas com idiomas diferentes, quando eles chegam até ali, eles escutam os discípulos magnificar no seu dialecto. Então, ele tem 2 palavras, tem glossolalia e dialecto. Foram batizados com o Espírito Santo, falaram línguas estranhas, e também as pessoas que estavam ali ao redor ouviram no seu dialecto a glorificação e magnificação a Deus. No item 3, a evidência do revestimento de poder. O revestimento de poder veio com um sinal específico, falar em outras línguas. Em Atos, o falar em línguas está explícito em 3 registros. Então está explícito falar em línguas, tá? Porque eu os ouvia falar em línguas e magnificar a Deus. Está aqui contando em Atos capítulo 10, tá certo? E também lá em Atos 19, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram línguas e profetizaram. Quando Paulo encontra alguns discípulos, conversa com eles, eram batizados apenas nas águas, apenas o batismo de João Batista. Então, está implícito, né? Em outras ocasiões também está implícito, ou seja, você consegue observar que na passagem está implícito o falar em línguas. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria receber a palavra de Deus, enviaram para Pedro e João. Lembra quando a Samaria estava cheia, né? Estava ali conduzindo ela, o evangelista Filipe, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. E então eles impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então, que está implícito que falar também em novas línguas, tá? Dessa forma, biblicamente, o falar em outras línguas é sempre a evidência física inicial. A evidência física inicial não é a comprovação, ele falou ali lá, foi batizado com o Espírito Santo. Não, é uma evidência inicial. Falou em língua estranha, foi batizado. Depois você vê que a pessoa está buscando mais, está querendo fazer mais a obra. Então você vê realmente um revestimento de poder, tá? Essa evidência de fé do dom
E também existe o dom espiritual de variedade de línguas, já é outro dom espiritual, tá? Este último dom requer interpretação para edificação da igreja. A pessoa levanta lá no culto falando a língua estranha, pra vocês entenderem, lá. Outra pessoa levanta e interpreta. Então isso aí também edifica a igreja, tá? Então, este último dom requer interpretação para edificação da igreja. Porém, o falar em línguas com batismo, renovação, não requer interpretação. E a Bíblia deixa bem claro, né? Fale consigo mesmo. E se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por dois, ou quanto muito por três, e por sua vez, e que haja intérprete. Então a Bíblia Sagrada vem das orientações, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo. Quando a pessoa fala em língua estranha consigo mesmo, ela está edificando a si mesmo. Quando ela fala alto, alguém interpreta, está edificando a igreja. Na experiência da salvação em Cristo, todo crente é selado com o Espírito Santo. Então veja bem, quando a pessoa crê no Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo passa a habitar dentro dela, ela é selada com o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, todo crente é revestido de poder, tá? Então, às vezes a pessoa confunde e fala assim, se eu não sou batizado com o Espírito Santo, eu não tenho o Espírito Santo. Claro que você tem o Espírito Santo, né? Você crê no Senhor Jesus Cristo, tem o Espírito Santo, que ele que não, ele é o ser, ele é garantia que nós vamos para o céu. Parte 3, a continuidade do derramamento do Espírito, a expansão, a extensão, né, da promessa do Espírito. Pedro exorta seus ouvintes ao arrependimento, ao batismo nas águas, e lhes assegura, recebereis o dom do Espírito Santo, ou seja, creia no Senhor Jesus Cristo, venham buscar a Deus, sejam batizados nas águas, e vocês também vão receber o dom do Espírito Santo. Essa frase precisa ser entendida à luz do contexto. O dom do Espírito Santo refere-se ao cumprimento da profecia de Joel, que ele me citou com a profecia ali, correto? E a promessa de Jesus Cristo a respeito do revestimento de poder, que Jesus Cristo também falou, ficar em Jerusalém até que vós sejais vestidos de dinamite, poder. Este dom não ficou revestido, não ficou restrito ao Pentecoste, mas é estendido aos crentes de todas as épocas, a vós, então deixa bem claro, né? A vós, a vossos filhos e a todos que estão longe. Na casa de Cornélio, tempo depois, né, a regeneração ocorreu pela fé em Cristo, você crê no Senhor Jesus Cristo, e o batismo do Espírito Santo procedeu o batismo nas águas. Foram batizados nas águas e foram batizados com o Espírito Santo em Samaria e Éfeso, foi derramado após a conversão. Esse revestimento de poder é algo distinto do novo nascimento. Então, a pessoa crê em Jesus Cristo, nasceu de novo, ela tem a sua vida transformada, o Espírito Santo dentro dela, tem os frutos do Espírito Santo. Agora, os dons do Espírito Santo vêm através desse revestimento. Então, tem que diferenciar uma coisa da outra, correto? No item 2, o Espírito opera com diversidade e unidade. Paulo ensina que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O termo diversidade, no grego, diairesis, aponta para a variedade de dons, operações e ministérios. A trindade inteira participa, o Espírito Santo distribui os dons, o Filho dirige os ministérios e o Pai opera os resultados. Essa pluralidade indica a riqueza da igreja. Os salvos recebem dons específicos, visando a edificação dos crentes, visando sempre a edificação da igreja, de modo que o falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo, e o fruto do Espírito com os dons espirituais é uma evidência contínua. Então, evidência contínua, tudo resulta em uma igreja cheia de poder, unidade, ligada a Cristo. Lembrando sempre, né, que a cabeça da igreja é Cristo, sujeitou todas as coisas aos seus pés, sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, Cristo é aquele que cumpre tudo em todos. No item 3, o Espírito distribui dons com propósitos. Dons, né, charismata, não são para ostentação pessoal. Porque eu profetizo, porque eu isso, eu aquilo. Não. Os dons é sempre para o benefício daqueles que estão ao nosso redor. Temos que lembrar disso para o serviço do reino, edificação da igreja, glorificação de Cristo. Então, sempre para que possamos estar ajudando alguém. Cada um administre aos outros os dons como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça. Lembrando que a multiforme graça, né? Deus usa cada um da maneira, com o seu jeitão de ser. O Espírito os distribui com propósitos para o que for útil. Lembra disso? Mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil, tem que ter utilidade, e os reparte soberanamente a cada um como quer. Os dons são graças espirituais concedidas e controladas pelo Espírito. A finalidade específica dos dons nos protege de dois perigos espirituais. Primeiro, a soberba, que transforma o dom em motivo de vanglória, e a negligência, que enterra o dom e impede seu uso. Então tem esses dois pontos, não pode se vangloriar, mas também não pode enterrar este dom, este talento. Portanto, cada crente é chamado a exercitar o dom que recebeu com humildade, disponibilidade para servir com amor, zelo e temor ao Senhor. Amém? Conclusão.
O Espírito Santo é é o capacitador divino prometido aos que creem. Ele atua em cada geração com poder, dons espirituais de direção desde o Pentecostes. Sua presença é real e contínua. O crente pentecostal vive não apenas no Espírito, mas pelo Espírito, como testemunha viva do poder de Deus no mundo. Portanto, cada cristão regenerado é chamado a viver na plenitude do Espírito. Então, vamos viver na plenitude do Espírito e vamos sempre procurar ser cada dia mais útil na obra do Senhor. Amém? Vamos para as nossas perguntas. O que significa a expressão? O que significa a expressão sobre toda a carne? Ao referir-se à profecia do derramamento do Espírito Santo falado por Joel, né? Significa que a promessa é para todos que invocam o nome do Senhor. O que a palavra profética aponta nesses últimos dias? Falando, nesses últimos dias que aponta para o tempo messiânico e escatológico inaugurado no dia de Pentecostes. Quais são os sinais da descida do Espírito Santo e o que significam? Então, na descida do Espírito Santo veio o que? Vento, simbolizando a presença de Deus, o fogo, que aponta a purificação e consagração, certo? Pergunta 4. Ao que se refere a expressão dom do Espírito na promessa de Joel? O dom do Espírito como revestimento de poder, cumprindo-se a promessa de Joel. Então, dom do Espírito é o batismo do Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo. Qual a importância de compreender a finalidade específica dos dons distribuídos pelo Espírito Santo? É para evitar, é importante compreender, para evitar o quê? Duas coisas. Ou a soberba, né, vanglória, ou a negligência. Então, não podemos nem nos vangloriar e muito menos também ter negligência. Amém? Que Deus abençoe você e sua família e até a próxima aula.